Exatamente às 7h30. Conosco agora, participação de Diego Amorim. Alô, Diego. Bom dia, Heródoto, a você e aos nossos ouvintes da Nova Brasil FM. Diego, qual é o caminho, então, do projeto Arcabouço Fiscal, uma vez aprovado na Câmara dos Deputados? Agora vamos para o Senado Federal, Heródoto. Esse projeto do Arcabouço Fiscal dá alguns recados interessantes para quem gosta de política, para quem acompanha a vida política aqui em Brasília. O primeiro deles, Heródoto, eu diria aos nossos ouvintes, é que o Congresso está cada vez mais empoderado, sobretudo ali na Câmara, com a presidência do Arthur Lira, e a gente vê um Congresso querendo de fato reforçar a marca, para usar um termo da publicidade, o reforço de marca, para se vender como um Congresso reformista e independente. Isso não é solto, não. Isso é tudo estratégia, isso é tudo plano aqui em Brasília. Tem muita gente querendo, de fato, avançar com o projeto, aquele projeto do semipresidencialismo no Brasil. O que, na prática, já está acontecendo. Essa aprovação do projeto do arcabouço deixou os analistas políticos zonzos, porque foi uma vitória do governo ou foi uma vitória do Congresso? Quem trabalhou no governo para que o arcabouço fosse aprovado? Rui Costa, Alexandre Padilha, ministros da Casa Civil e das Relações Institucionais, ministro da Economia, Fernando Haddad, ou quem capitaneou isso internamente ali foi o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que colocou como relator do projeto do arcabouço um de seus principais aliados, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. É uma pergunta que fica no ar. Agora, o Arthur Lira está deixando ali algumas pistas de que ele está batendo no peito e está dizendo, olha, quem conduz isso aqui sou eu. É o jogador de futebol lá na várzea que pega a bola, põe embaixo do braço, Heródoto, e diz, eu sou o dono da bola, tá? O jogo acabou. Minha mãe me chamou, tem que voltar para casa. Acabou a pelada aqui na rua. O Arthur Lira está agindo assim. Ele deu uma entrevista, por exemplo, ontem, à Globo News, em que ele disse: é importante que o governo entenda que quem tem que participar do processo de discussão, como participou o ministro Haddad. O Arthur Lira está dizendo, olha, é a gente que decide aqui. Se o governo quiser vir junto com a gente nessa vitória, vai ter que participar junto com a gente. Então esse é o primeiro ponto. É um Congresso que está se mostrando de fato reformista e cada vez mais independente, cada vez mais à parte do Executivo. E aí não tem nada a ver com Lula, tá? Pode ser qualquer um. Foi assim com o orçamento secreto no Bolsonaro, é assim com Lula. Nós estamos vivendo uma nova organização, estrutura de base política aqui em Brasília, que a gente tem que ficar muito atento. O segundo ponto, Heródoto, é o seguinte: vai ter base ou não vai ter base esse governo? Essa é uma outra discussão também. Eu acho que está muito cedo para eu dar essa declaração, mas me parece que essa história de base ou não base de apoio também, junto com essa força do Congresso Nacional, vai ficando uma coisa um pouco mais periférica, porque já não importa mais se o governo tem base ou não, porque no fundo quem está mandando e quem está conduzindo a pauta é o próprio Congresso. Veja, o jogo é outro. Não é mais como anos atrás, como nos primeiros governos Lula, em que o Lula dava um ministério para alguns partidos e tinha garantia de apoio dos parlamentares desses partidos no Congresso Nacional. Isso não existe mais. E por que não existe mais? Em razão do orçamento que mudou. Antes, os partidos queriam muito ter os ministérios em Brasília. Por quê? Para controlar o orçamento daqueles ministérios. Mas hoje, querido ouvinte, o orçamento está lá no Congresso Nacional. São eles que estão controlando o orçamento, quase todo o orçamento. Então, já não faz muito sentido, já não tem muita razão de ser o partido querer muito ali um ministério. É claro que ninguém vai negar ser ministro, né? É muito espaço, é muita visibilidade, é muita entrevista, é muito poder, é muito status, é muita força política. Mas o orçamento, que é o que interessa, está lá no Congresso Nacional, boa parte dele sendo comandada e gerida pelos próprios parlamentares. E a terceira coisa, o terceiro recado da votação desse projeto do arcabouço fiscal que segue para o Senado, Heródoto e ouvinte, é o seguinte: mais uma vez um recado para quem ainda insiste em ficar dividindo tudo nesse país entre direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda. Como é que você, ouvinte, que divide esse país entre direita e esquerda, explica que o PSOL, partido da base
do PT, como é que o pessoal votou no projeto do arcabouço fiscal? Como? Votou contra. O pessoal votou fechado contra o arcabouço fiscal. E o PL do Jair Bolsonaro votou como? 30 deputados votaram a favor do projeto e são do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então não dá mais para ter uma visão muito simplista de Brasília, direita, esquerda, direita. Quando chega ali no Congresso, o jogo muda, e muda muito. É isso que a gente viu nesse projeto do arcabouço. Eu peguei o telefone ontem e liguei para um monte de líderes partidários no Senado, Heródoto e ouvinte. O Rodrigo Pacheco, presidente da casa, deu uma entrevista ao UOL ontem, elogiando o projeto do arcabouço, dizendo que tem ambiente, sim, para uma aprovação célere lá no Senado Federal. Falou em queda dos juros, a gente também dizia isso aqui, perdão, no jornal Nova Brasil Brasília, para o nosso ouvinte, que a queda de juros agora vai ser muito mais cobrada pelo parlamento, uma vez aprovado o arcabouço fiscal. Eu conversei com o líder do PSD, perdão, gente, é o frio aqui em Brasília que está piorando a minha voz, só um pouquinho, Heródoto. Um golinho de água aqui para a gente ir até o fim. O senador Otto Alencar, líder do PSD, me disse que tem tudo para que esse projeto seja aprovado rapidamente no Senado Federal. Ele acredita que esse projeto é o possível, é muito melhor do que não ter nada diante do estouro do teto de gastos, que vinha lá desde o governo de Michel Temer, e o Otto Alencar garantiu o apoio da bancada do PSD ao projeto do arcabouço fiscal. O líder do bloco que tem PP e republicanos, o senador Ciro Nogueira, também conversei com ele ontem, ele me disse que vai ser aprovado no Senado. Líder Efraim Filho, líder do bloco que tem União Brasil, MDB, Podemos, PDT e PSDB, também me disse que passa no Senado fácil e não vai ter grandes alterações em razão do texto da Câmara ser um texto bom na avaliação do Ciro Nogueira. Já o Rogério Marinho, que é líder da oposição, me disse que hoje eles teriam uma reunião de líderes e também da oposição para decidir quais seriam os rumos aí desse projeto do arcabouço lá no Senado. E para finalizar, Heródoto, é um áudio bem curtinho, o senador Messias de Jesus, que é líder do Republicanos, também deu a opinião dele sobre o projeto do arcabouço que agora chega ao Senado Federal. Vamos ouvir o senador. Bom dia, Messias. Diego, a expectativa é que passa sim no Senado, é uma pauta econômica importante e que o Congresso tem consciência de que isso deve ser aprovado com uma certa urgência. Então, eu acredito que passa, será votado o mais rápido possível, é o entendimento nosso aqui dos líderes, apesar de que amanhã haverá uma reunião de líderes e esse é o tema principal. Tá aí, vamos acompanhar, mas, Heródoto, não tem muita surpresa, o jogo já está jogado. O arcabouço passou na Câmara, vai passar no Senado, depois o caminho se pavimenta para a reforma tributária e aumenta a cobrança sobre o Banco Central para a queda dos juros, uma vez consolidada essa votação de aprovação do arcabouço. Eu volto com você.